Live. E hoje mais um episódio do Face Venda usando a internet. E o meu objetivo principal nessa maratona aí de lives todos os dias de segunda a sexta é despertar em vocês o desejo e a coragem, a ação de começar a empreender aí através da internet, das mídias sociais e poder viver do que você ama fazer. O meu nome é Luciana Jaber e o tema de hoje é encomenda ou pronta entrega. Esse assunto ele sempre causa muitas dúvidas e hoje a gente vai debater sobre as vantagens e desvantagens de trabalhar tanto com encomendas quanto com pronta entrega. Então, eu já trabalhei, meu forte sempre foi trabalhar muito mais com pronta entrega do que com encomenda. As encomendas, elas sempre tiveram, assim, uma ressalva muito grande e eu tenho regras bem definidas para pegar encomenda. Mas aí vamos começar aí falando sobre a questão de pronta entrega. Então, primeiro, tá? Pronta entrega é o seguinte: a gente determina ali uma quantidade de material para confeccionar, né? E aí a gente vai trabalhar com aquela determinada quantidade e com uma linha de produtos que normalmente ela não vai sair da sua programação, da sua agenda. Então, o que eu sempre fiz muito? Como eu sempre participei muito de feira, todo final de semana eu fazia feira. Eu passei 12 anos da minha vida fazendo feira de quinta a domingo, sem descanso. Então eu tinha que ter uma quantidade de material para poder levar para a feira, né? E ter peças ali expostas para poder vender. Então eu sempre trabalhei com um esquema de produção mais pesado. Eu sempre fiz, eu não parava para fazer 2, 3 peças, eu parava para fazer tipo 40, 50, 100 peças de uma vez. E aí tem uma programação que precisa seguir bem certinha, né? Por exemplo, na segunda e na terça eu só cortava, apesar que na época que eu trabalhava com feiras, minha mãe trabalhava comigo, então ela ficava por conta dos cortes e eu ficava por conta da costura. E aí, enquanto ela cortava, eu já estava costurando um tanto de material. E como que eu separo esse material para poder costurar? Eu trabalhava muito por cor. Então, hoje eu tô numa fase de usar a linha creme. Então, eu nem troco a linha, tô trabalhando com a creme, ponto final. Mas durante muito tempo, eu trabalhei, vou trabalhar com estampa azul. Então, eu separava a linha azul, né? E aquelas peças que tinham estampa azul. E aí eu sentava e costurava todas aquelas com estampa azul. Eu nunca trabalhei assim, ó. Uma peça de uma estampa, uma de outra, outra de outra, não. Eu sempre cortei assim, de 4 em 4 peças, né? Ou de 2 em 2 ou de 4 em 4. Porque para cortar fica mais fácil, porque o tecido já tá dobrado, né? E já corto de 2 em 2, ou então quando era uma estampa que vendia mais e tal, de 4 em 4, 6 em 6, isso facilita muito ali o processo mesmo, tanto de corte quanto de costura.
E aí então eu separava o meu material ali por cores. Então vou costurar tudo que é azul primeiro. Então tudo que era bolso, tudo que era alça, eu já costurava tudo aquilo e depois já montava tudo aquilo. Como eu sempre trabalhei com esse esquema de produção, então todos os bolsos primeiro, todas as alças primeiro, todas as partes internas primeiro, para você poder deixar isso tudo pronto para a linha de montagem ficar mais fácil ali de você trabalhar. E, gente, agiliza muito, é muito diferente você cortar e fazer uma peça e você pegar 4 peças e costurar as 4 de uma vez. E aí, como que eu faço sempre para calcular tempo de costura? Porque quando a gente vai precificar uma peça, a gente precisa saber quanto tempo que a gente leva ali para executar aquela peça, porque senão você não consegue colocar preço, né? Então, o que que eu faço? Por isso também essa mania de 4 em 4, porque as peças pequenas, é muito comum eu costurar 4 peças em 1 hora. Então, por exemplo, vou costurar porta-óculos. Já pegava 4 porta-óculos, colocava o cronômetro ali do celular para marcar e costurava aquelas 4 de uma vez. Então, todas as abinhas do porta-óculos, todos os bolsinhos, colocava todos os fechos de uma vez, ali no mesmo processo. E aí, quando batia 1 hora, eu estava concluindo as peças. E aí eu sabia que eu ia colocar na minha hora de produção 15 minutos para cada peça. Quanto custava a minha hora, eu dividia em 4 e ali eu já sabia a minha hora de produção. Gente, facilita muito. É o que eu falei, é muito diferente quando a gente pega uma peça, corta aquela peça e senta para costurar aquela peça. Isso é um atraso de vida. Então, já corta aquela produção da semana em um dia ali, corta a produção da semana e se organiza para costurar essas peças ou de 2 em 2, ou de 4 em 4, ou de 6 em 6, ou de 10 em 10, tá? Aí, ok, produzi essas peças, tirava foto dessas peças. Tirar foto é essencial. Não, é proibido entregar uma mercadoria sem tirar foto. E a gente nunca tira uma foto só. Primeiro, porque ela pode estar ruim, ela pode ficar ruim. E segundo, porque você tira aquela foto de vários ângulos, até com cenários diferentes, para que você vá fazer um banco de fotos e você possa usar aquelas fotos depois. Não é porque você postou a foto, por exemplo, de uma máscara hoje que você não pode postar daqui 2 semanas a mesma máscara. Pode e deve, porque ninguém tem tanta foto assim, né? Então, fez aquela produção de peças, já aproveita para tirar foto, tá? E sempre calcula qual tempo você gastou ali confeccionando aquela peça, tá? Bom, então eu já programava minha semana de pronta entrega assim, tá? Já programava ali, essa semana eu vou me dedicar a fazer só as peças pequenas. Então, porta-óculos, porta-absorvente, carteira, porta-documento, todas essas miudezas eu pegava durante 1 semana ou 2 semanas e só porque eram as peças que saem mais, então eram as peças que eu atacava sempre mais na minha produção, tá? Por exemplo, marca-página, caneta-flor, essas coisas assim, que é aquele tipo de material que você sabe que sai sempre. Porque tem isso também, viu, meninas?
Tem peças que a gente sabe que elas vão vender sempre, independente da época do ano. Essas peças utilitárias, elas são essas peças que vão sair sempre, independente da época do ano, elas vão vender, porque são peças que toda mulher precisa. E às vezes ela tem um porta-óculos e achou o seu porta-óculos lindo, ela vai comprar aquele porta-óculos porque ela achou lindo, porque a estampa combina com a bolsa dela. Mulher é ou não é assim, né? Vai comprar pra tia, pra sobrinha, pra mãe. Então, essas peças, elas vendem sempre. Peças utilitárias são essas peças tipo porta-óculos, porta-absorvente, porta-documento, tá? São peças utilitárias, é o que a gente chama de peças utilitárias, tá? E aí, por exemplo, as necessaires, bolsas, né? Eu tirava uma semana, então vou costurar só as necessaires. Outra semana vou costurar só bolsas e por aí vai, tá? Então a gente organiza a semana e aí fica muito mais fácil para se organizar. Esse negócio de sair pegando, costurando peça aleatoriamente, sem você ter organizado ali a sua semana. Por sinal, ontem a gente falou sobre organização do trabalho no ateliê. Quem perdeu, essa semana vou subir, essa semana ou a outra eu vou subir essa aula lá para o canal do YouTube. Então quem perdeu vai poder assistir mais pra frente aí no canal do YouTube. Essas aulas todas eu vou colocando aí aos poucos lá no canal do YouTube e no Facebook também, tá? Porque como não tá acontecendo live por lá, vou depois arrumar o vídeo direitinho e vou colocar nessas plataformas também, tá? Então, quem não assistiu, fica de olho aí para assistir depois. Então, essa questão de produção de pronta entrega, ela fica muito mais fácil a gente organizar a semana da gente quando a gente organiza as peças e as quantidades que a gente vai fazer. Olha, eu sempre costurei, como eu falei, grande quantidade mesmo, 40, 50, porque aí o que acontecia? Por exemplo, essas peças que são carros-chefes, que elas vendem sempre, eu não tinha medo de produzir 50 peças dela, porque eu sabia que ia sair. Como eu já estava ali costurando, como eu já sentei para costurar aquelas peças, então eu já costurava uma quantidade maior, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde aquela peça vai sair. Entende? Que é peça que não encalha. Por sinal, eu nunca trabalhei com peça que encalha. Como eu sempre tive essa questão de participar muito de feira, essa coisa toda, eu já tinha sabe, aquele feeling mesmo para saber o que vendia, o que não vendia, quais eram as peças boas. E aí é onde a gente fala, né? Se você conhece o seu cliente, se você entende quem é o seu cliente, quais são as necessidades do seu cliente, fica muito mais fácil, não tem errada, né? Fica muito mais fácil você produzir um material e não ter perigo de encalhar. Muitas das minhas alunas me questionam isso, sabe? Lu, como que eu sei se a peça não vai encalhar? Gente, se você conhece o seu cliente e você sabe qual é a necessidade do seu cliente, as peças que você fizer, elas não vão encalhar, porque você sabe que aquilo é o tipo de peça que vende, né? Então, por exemplo, para quem trabalha com mamãe e bebê, eu tenho certeza que tem peças chaves da linha de bebê, por exemplo, caderneta de vacinação. Independente da época do ano, você vai vender caderneta de vacinação, entendeu? Aqueles negocinho de segurar a chupeta na roupa da criança, independente do ano, vai vender. Aqueles de botar lencinho de papel de limpar bebê, tenho certeza também que vai vender toda a época do ano. Então,
Quando a gente trabalha com produto, a gente tem que entender que a gente precisa trabalhar com peças que são úteis. Se você trabalha com peças que são úteis, que não é o bonitinho ordinário não. Que não é o bonitinho ordinário, que são aquelas peças que são úteis, que funcionam. Então, ela vai sair o ano inteiro. É peça que vai sair o ano inteiro, não precisa ter medo de encalhar, tá? E como eu também, por sinal, eu vou marcar uma live com esse tema, falando sobre questões de estampas também, que também tá ligado aí com a questão de nicho de mercado, público, né? Você escolher estampas que você vai trabalhar com essas estampas sem ficar trocando de estampa o tempo todo. Quando você vai numa loja, por exemplo, se eu for comprar essa blusa aqui, ó, numa loja, eu sei que eu vou achar dessa blusa no máximo de umas 2 cores. É muito difícil eu ir numa loja e achar todas as cores desse tipo de blusa aqui. Não existe esse negócio de trabalhar com uma variedade de estampas que ninguém dá conta nem de comprar, gente. E o cliente também não dá conta de escolher esse tanto de estampa. Então, quanto menos opção você dá para o seu cliente, mais garantia você tem de que ele vai comprar a peça com você. Porque se você ficar dando opção de estampa, opção, ele vai ficar na dúvida e não vai comprar, tá? Não compra. Bom, então essa questão de pronta entrega basicamente é isso, é de organizar quais são as peças que você vai produzir durante a semana, sem esse medo, gente, mas isso aqui vai encalhar. Se você nunca trabalhou com isso, você não tem como saber. Só a prática vai te fazer saber se aquela peça encalha ou não. Só que peça útil não encalha, tá? Isso é um fato. Peça útil não encalha. Bom, então produziu lá as peças que você quer. Quando o cliente te perguntar, Lu, quais são as estampas que você tem do porta-óculos? Você vai ter aquelas estampas que você já trabalha, manda as fotos para o cliente e fecha ali a venda, tá? Então, é simples assim, trabalhar com pronta entrega. Se o cliente perguntar, faz o Snoopy? Só tenho essas estampas aqui, tá? A questão da encomenda, eu sempre tive muita ressalva para pegar encomenda. Muita ressalva. Porque a encomenda, ela é assim, ó. Enquanto eu programava uma tarde ali para costurar 50 peças, por exemplo, 50 porta-absorvente, por exemplo, se eu pego uma encomenda, o que que acontece? Eu vou cortar uma peça, vou costurar uma peça, passou o dia inteiro, se bobear eu fiz aquela uma peça dependendo da complexidade que é aquela peça, né? Mas vamos colocar que esse processo de corte e de costura leve a minha manhã inteira, não vou nem colocar o dia inteiro. Não é muito diferente de costurar 50 peças e costurar uma peça uma manhã inteira? Com qual dos dois? Olha que porta-absorvente é um material barato, né? Com qual dos dois você acha que você vai ganhar mais? Com pronta entrega, né? Porque a pronta entrega você já vai conseguir produzir uma quantidade diferente do que a da encomenda. E não é que eu tô falando, não pegue encomenda de jeito nenhum. É assim, encomenda tem que saber pegar, tá? Encomenda, como eu, Luciana, faço para pegar encomenda, por exemplo. Principalmente na época que eu fazia feira. Eu só pegava encomenda se eu soubesse que aquela peça tá na minha linha de produção. Eu jamais, anota aí, meninas, repitam comigo, jamais pego uma peça de encomenda que eu nunca fiz. É assim, a não ser
Por exemplo, se chegar uma cliente para mim e falar assim, Luciana, você faz um porta-patins, por exemplo, já aconteceu isso. Se me interessa fazer esse porta-patins, experimentar uma peça, porque já tem muita gente ali me pedindo um porta-patins, aí beleza, eu vou cobrar o molde de primeira peça dessa pessoa, tá? Principalmente uma peça dessa que é uma peça relativamente mais cara, né? Um porta-patins, uma bolsa para guardar patins é uma peça mais cara. Se for uma peça, por exemplo, um porta-documento, eu não vou cobrar molde do cliente, porque isso vai entrar na minha linha de produção, entendeu? Agora, se é uma peça nova, que eu nunca fiz, e outra coisa, você só pega encomenda de uma peça nova para fazer se você se garante. Se você não se garante, vai ter que procurar um molde com alguém, vai ter que testar para ver se isso está funcionando. Não pegue essa encomenda. Isso é a maior furada que você pode fazer. Dar essa garantia para o seu cliente de pegar uma peça e ela não ficar tão boa ou ela não ficar do jeito que o cliente queria, porque você ainda mal sabe, é uma responsabilidade muito grande para você assumir com o seu cliente se você nunca fez essa peça, você não acha? Eu penso que é muito arriscado. Quando eu topava pegar encomenda, eu me garantia, porque eu já sabia fazer molde. Então eu sabia que o que poderia acontecer, de repente eu bater cabeça ali naquela peça, tentando fazer aquela peça da melhor maneira possível, um pouquinho mais de tempo, mas eu me garantia porque eu sabia fazer. Mas eu escuto muito aluna minha falar, Lu, pelo amor de Deus, você tem um molde de tal peça? Porque uma cliente me pediu e eu não sei nem aonde que eu vou arrumar esse molde. Como assim? Como assim você vai pegar uma peça, vai prometer para uma cliente uma peça que você nunca fez, né? E é o que eu falo, já aconteceu de uma cliente, por exemplo, me pedir, me encomendar, e era uma cliente muito especial, me encomendar um porta-bijuteria de porta. Ela queria que esse porta-bijuteria tivesse o tamanho da porta dela inteiro, para ela colocar ali todas as bijuterias dela e ficar fácil. Tirou o brinco, já bota no bolsinho, pega a pulseira que já tá ali no outro bolsinho e por aí vai. Eu demorei fazendo o projeto dessa peça uns 2 meses e eu avisei para a cliente, olha, essa peça é uma peça muito mais complexa, mas eu quero fazer uma peça dessa. Inclusive quero fazer uma para mim e quero ter, já outras clientes me pediram, né? Então eu quero ter essa opção para o meu cliente, sim. E era uma peça que eu cobrava bem caro nela. E aí eu falei com ela, olha, eu vou te cobrar a modelagem dessa peça e vou te cobrar a peça. Tá bom assim? O combinado não sai caro, né, gente? Tá bom assim? Não, Lu, tá bom, eu quero muito essa peça. Aí, beleza. Aí ela, quanto que vai ficar o molde? Aí, eu nunca cobro por projeto menos que R$150. Na época eu cobrei R$150 dela o projeto, fico com molde e posso replicar aquele molde, foi o combinado que nós fizemos. A Glaucia tá falando que modelar é tudo. Gente, modelar é tudo, é tudo. Quem quer empreender com a costura criativa precisa saber modelar. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar aprender a modelar, porque senão não tem como você criar uma peça exclusiva. E outra coisa, a partir do momento que você entende como é que funciona o processo da modelagem, até para costurar é mais fácil, porque você consegue perceber as etapas de montagem ali da peça muito mais fácil depois que você faz um curso de modelagem.
Eu tenho curso de modelagem, depois quem quiser saber um pouco mais, me chama no direct, tá? Então, modelar é vida, gente. Não pega nunca uma encomenda se você não sabe nem modelar. Se você não sabe modelar, tá proibida de pegar encomenda, porque você vai arriscar pegar um molde com alguém para costurar uma peça que você nunca costurou. Então, por isso a importância também da gente saber o que a gente vai costurar, quais são os produtos da gente, né? Se você não souber quais são os produtos que você vai produzir, que já tá linkado com o nicho de mercado, a gente vem falando já nisso em todas essas lives, aí danou-se, né, gente? Aí danou-se. Então esse negócio de, você faz tal peça? Mal o cliente terminou de perguntar, você falou, faço? E aí eu vou dizer qual é o tipo de encomenda que é prejuízo, mas é prejuízo batata. Batata, gente. É aquele tipo de encomenda que você pega do seu cliente e você não tem o tecido e você quer atender aquele tecido que o cliente... Porque, olha, encomenda, principalmente quando é uma encomenda desse nível, tem gente que só trabalha com encomenda e tá tudo bem. Se ele tá ganhando dinheiro com isso, tá tudo bem. Só que peças personalizadas exigem preço personalizado também. Se você não cobra um valor personalizado, aí você vai tomar prejuízo. Já pensou a cliente ligar para você e falar assim, Luciana, você tem o tecido do Snoopy? E eu falo assim, tenho. Gente, eu tenho muitas alunas que fazem isso. Tenho peça do Snoopy. Ela não sabe ainda nem se ela vai achar na loja ainda a tal da peça, o tecido do Snoopy. E, gente, você não consegue comprar só aquele pedacinho de peça para fazer aquela capa ou seja lá o que for para o seu cliente. Você vai ter que sempre comprar um pedaço de tecido a mais que vai ficar sobrando dentro do armário. E aí você precisa rezar para alguém encomendar aquele tecido. Esse tipo de encomenda, ele é a encomenda mais furada que existe na face da terra. Esse tipo de encomenda, fulana, você tem tal tecido? Tenho. Ou então, até que você fale para cliente, eu vou procurar tal tecido para você. Só que você vai sair da sua casa, gastar gasolina para ir atrás de um tecido. Às vezes você não acha num lugar, vai em outro. Isso aí, eu não tô nem falando da questão tempo, né? Porque ontem eu falei sobre isso. O tempo, as artesãs, elas não cobram. Quando eu sento numa máquina para marcar em quanto tempo eu faço, por exemplo, 4 peças, é para colocar preço de mão de obra de tempo na minha peça. E já imaginou se você fosse cobrar esse tempo que você levou para ir numa loja comprar o tecido? Vai ficar inviável o cliente pagar. Só que quem paga essa conta? Você? Você que vai pagar essa conta? Né? É o que sempre acontece. É vocês que saem para comprar o tecido que paga a conta do tempo que você, do tempo e do material, porque você não consegue comprar o material na quantidade certinha para você trabalhar. Não consegue, em lugar nenhum consegue. Agora, por exemplo, se a encomenda é assim, Lu, você faz 50 máscaras para mim, mesmo que eu não tenha o tecido, beleza, 50 máscaras, vou sair, vou comprar o tecido, aí é diferente, é uma quantidade diferente de peças que você tá fazendo, né? Aí tudo bem.
Mas mesmo assim, eu, por exemplo, tenho o padrão de estampas que eu trabalho, que eu não fujo desse padrão. Não fujo, é a minha marca, é a minha identidade, é o meu tipo de trabalho. Quem me procura, ele também quer esse tipo de padrão que eu ofereço. É por isso que a gente cria uma marca, é por isso que a gente escolhe as estampas dessa marca. É lógico, daqui 6 meses, eu posso trocar esse padrão aqui, lógico, eu posso trocar essas estampas, mas o padrão vai continuar o mesmo, tá? Geométrico, cores fortes, esse é o padrão do meu trabalho, é o estilo do meu trabalho, tá? Então, isso aqui eu não vou fugir jamais, esse é o meu padrão. Só que de tempo em tempo eu mudo as estampas, porque para não ficar cansativo também até para mim. Mas a gente, quando cria uma marca, esse padrão já está embutido, seja ele qual for, seja floral, seja só poá, você pode trabalhar só com poá, seja lá com o que for, tá? Quem trabalha com sublimação é outra coisa, tá? O sublimado, ele é um personalizado, porque você vai ter que entrar no computador, arrumar aquela estampa e tal, para poder, tem que cobrar um preço personalizado, né? Porque senão você vai estar tomando prejuízo. Então, o sublimado, o bordado, são coisas personalizadas. Então, sempre quando a gente trabalha com personalizado, se o sem personalizar é R$10, por exemplo, personalizado tem que ser 20%, 30% a mais, pelo menos, para que justifique ser personalizado. Entendeu? Então, encomenda, a gente precisa saber pegar a encomenda, colocar as nossas regras, tá? Lu, eu tenho uma dúvida, se eu escolher um tipo de tecido, me limita muito nas peças a serem produzidas? De jeito nenhum, não limita nada. Eu trabalho aí com 7 estampas principais e o restante é combinação, né? Então, por exemplo, se eu trabalhar com essa aqui, ó, geométrica, aí eu trabalho com, sei lá, mais umas 2 ou 3 combinações. Então, vamos supor que esse roxo de poá é uma combinação, esse vermelho é outra e esse amarelo é outra combinação. Então, eu tenho 7 estampas e o resto é coisas que vão combinar com essas 7. E não me limita de fazer nada. Só que para você atender um cliente é muito mais fácil, né? Você trabalha com aquelas estampas e ponto final, o cliente não fica com tanta dúvida, tá? A Sônia tá me perguntando como que eu cheguei nesse padrão, foi escolha pessoal ou por outro motivo? Eu sempre gostei muito de geométrico, e o geométrico ele não me limita. Bom, e eu gosto dessas cores fortes também e tal. Eu sempre gostei muito de trabalhar nessa linha. E aí, quando eu observando, conhecendo minha clientela e tal, eu via que era um padrão muito bem aceito. E aí defini trabalhar só com geométrico e cores fortes. Virou o meu padrão, tá? Então, por exemplo, tem uma professora da Educar que ela trabalha só com floral. Uma professora que trabalha com, acho que é Milita o nome dela, se eu não me engano. A Milita, ela faz umas bonecas. Olha só, você consegue, quem conhece a Milita, consegue perceber esse estilo e esse padrão que se repete em qualquer trabalho dela? É o padrão e o estilo dela, que ela adotou para o trabalho dela. Então, ela trabalha muito com tons pastéis, com floral. Lógico, vai ter bonecas diferentes, vai ter ali montagens diferentes, mas o padrão dela é os tons pastéis e floral, tá?
Tive um pedido de 3 máscaras, não peguei para fazer, ia gastar mais do que lucrar. Lógico, gente. E outra coisa, Lu, mas eu não posso deixar de atender o cliente. Se não vale a pena para você, pode sim. Porque senão quem é que vai arcar com esse prejuízo? Você vai para sua conta do prejuízo, né? Lu, penso em empreender na costura criativa apenas com peças para cozinha e organização. É organização da cozinha ou é organização da mulher? Porque senão são nichos diferentes, tá? Cozinha é um nicho. Organização, necessaires, organização de viagem é outro nicho e são completamente diferentes, tá? Lu, salve São Jorge Guerreiro, salve! Júlio, um beijo pra você, seu lindo. Seu curso de modelagem é só relacionado a bolsas? Por que o meu curso de modelagem é bolsas 6 em 1? Porque bolsa modela necessaire, modela também qualquer tipo de utilitário, entendeu? Então, a partir do momento que você entende como é que funciona a modelagem de uma bolsa, você sabe modelar praticamente tudo, tá? Que mais, meninas? Alguma dúvida em relação aí à questão de encomendas? Bom, para encomendas, lembra que lá no meu canal do Telegram tem um texto combinado no Sai Caro para pegar encomendas, tá? Se você ainda não tá lá, já entra no canal do Telegram. Lu, já escolhi o nicho, o nome, as peças, o tipo de tecido. Agora vou fazer as cangas e minha logo para fazer a etiqueta e o carimbo. Tá vendo como aí as coisas começam a se encaixar, Paty? Você percebe como, eu já escolhi isso, escolhi isso, escolhi isso, escolhi isso. E aí você vai ver que para fazer a sua logo vai ficar muito mais fácil, porque tá tudo encaixado, tá tudo conectado, tá? Lu, fiz o porta-gel e postei. Minha prima de São Paulo perguntou se cabia o celular. Aí aumentei ele. Estou fazendo porta-celular além do porta-álcool e porta-máscara limpinha e sujinha e as máscaras. Assim, uma cliente te pediu algo que você vê que dá para encaixar na sua linha de produção porque tem a ver, ok, tá tudo bem, né? Agora as encomendas, o que acontecia muito quando eu fazia feira, gente, era o seguinte: a cliente falava assim, Lu, você faz a capinha dessa agenda aqui com um bolsinho dentro? Não faço. Aí ela fazia assim, mas é só colocar um bolsinho. Gente, não é só colocar um bolsinho. Eu vou ter que modelar aquela peça, ver se aquele bolsinho vai caber e ficar bom naquela peça. E eu ainda corro o risco da cliente falar assim, não era bem isso que eu queria. Você acha que eu vou me meter numa furada dessa, gente? Lógico que não, né? Lógico que não. É só um bolsinho, então vem fazer esse bolsinho, né? Se é só um bolsinho. Quem já caiu nessa daí? Lu, tenho ainda muita dificuldade de entender isso de nicho. Queria que falasse mais disso. Eu vou preparar uma live para falar mais de nicho, tá? Como definir um segmento, Lu? Por exemplo, as minhas clientes pedem para eu fazer de tudo. Você não pode fazer de tudo. Se você faz de tudo, você não consegue nem sentar para produzir, né? Você define quais são as peças que você vai trabalhar. A partir desse momento que você definiu, você só encaixa alguma coisa na sua linha de produção se realmente te interessar e tiver ligação com os produtos que você já faz. Se não, neca de pitibiriba, tá? Tenho dificuldade em precificar, você usa alguma planilha específica?
Hoje em dia eu não uso mais nada porque já tá tudo aqui, né? Mas quando eu aprendi a precificar no mãozão mesmo, né? Então eu nunca usei planilha para precificar, porque quando eu ensino precificação, por exemplo, tem todo um processo ali que a aluna precisa entender do que é que precisa colocar no preço do produto. Se eu coloco ela para ir para a planilha, ela não entende como é que funciona esse processo. Então, até para ensinar, eu ensino a fazer no mãozão, porque é muito mais eficiente do que quando vai para uma planilha. Planilha não é todo mundo que sabe mexer. Então, quando eu ensino, eu não ensino com planilha, tá? Mas já vi que amo fazer necessários e bolsas. É isso, você precisa escolher alguma coisa que você ama fazer, porque aquilo vai virar o seu trabalho, tá? Depois de ouvir você falar sobre encomenda, agora quero trabalhar com pronta entrega. Gente, pronta entrega é a melhor coisa que tem. Você vende o que você tem, tá? Que mais? Adoro sorrisada. Lu, já me ferrei de verde e amarelo por causa do bolsinho. É isso. Não é só um bolsinho, gente. Nossa, faz tempo que não ouço essa expressão. Neca de pitibiriba. Eu já caí muito nessa. Gente, todo mundo que faz costura criativa já caiu nessa do bolsinho, né? Como calcular a mão de obra do tempo que eu trabalho sem produzir a peça especificadamente? Gente, eu não vou entrar nessa parte de precificação aqui, senão a gente foge muito do tema, tá? Eu vou ver se eu marco uma live pra gente falar mais sobre essa questão de preço, tá? Que mais? Alguém tem... Eu não tenho vídeo de precificação, porque, gente, não é um vídeo de precificação que ensina a precificar do jeito certo, né? Não é um vídeo, tem várias etapas. Depois que você faz a parte grossa, digamos assim, da precificação, aí fica bem fácil, né? E a realidade minha é diferente da realidade sua, diferente da realidade de uma amiga, são realidades diferentes. Por isso que eu ensino calcular custo fixo, custo variável, mão de obra de corte, mão de obra de costura, que são coisas diferentes. E eu não consigo explicar isso em uma aula. Não consigo, é impossível, tá? Se você aprendeu a precificar assim, fica ligada aí, porque alguma coisa errada tem nesse processo. Não tem como ensinar a precificar em um vídeo, nem de 1 hora, tá? É curso mesmo, para entender como funciona a precificação correta. Agora, depois que você acha uma taxinha que a gente joga ali na precificação, aí fica fácil. Aí você calcula até da rua ali com a calculadora o preço e tá tudo bem. Agora, para achar essa taxinha que a gente joga, não é com um vídeo que eu consigo explicar, infelizmente, tá? Faço customização de tapete de banheiro. Peraí, deixa eu ver como é que tá o nosso tempo aqui. E uma cliente comprou vários conjuntos e pediu para eu fazer as aplicações, sendo que um é amarelo e não tem o tecido que combine. Disse não, ela não gostou. Normalmente elas não gostam, né? Mas é o que eu falo, quem vai pagar essa conta? Quando for assim, o que eu sugiro você fazer? Né? Fala com a cliente, fulano, olha, eu não tenho esse material se você acha que vale muito a pena ou se você de repente não quer bater de frente ali com o cliente, né? Fulano, olha, eu não tenho esse amarelo aqui, infelizmente, mas se você quiser, eu cobro tanto a mais para poder fazer essa peça, porque acaba virando uma coisa personalizada. E aí eu vou ter que sair para comprar o tecido e tal. Normalmente o cliente vai falar assim, não, eu não quero. Assim eu não quero. Quando fala em pagar mais, ele não quer, né?
Mas para não ficar chato, às vezes é uma solução. Uma aluna minha no outro dia me perguntou: Lu, a cliente me encomendou 10 máscaras e ela não queria pagar o frete, queria que eu pagasse o frete. E a máscara já tá num valor que tá inviável a gente arcar com mais qualquer coisa. O que que eu faço? Eu falei: fulana, fala para ela que se ela quiser ela pode vir pegar as peças, mas que infelizmente você não tem como sair do seu ateliê para entregar as peças porque você está na produção e o motoqueiro cobra tanto para deixar as peças. Gente, é simples assim, a gente não tem que complicar o que não é para ser complicado. O que a gente não pode fazer, e tudo tem jeitos e jeitos de conversar com o cliente da gente. O que a gente não pode fazer é tomar prejuízo em nome do cliente, porque você não vai conseguir pagar suas contas no final do mês se você ficar fazendo isso com todo cliente, entendeu? Então assim, fulano, olha, infelizmente, me desculpa, mas eu não tenho como levar esse material para você, porque eu tô na produção, eu não tô saindo da máquina. Um motoqueiro cobra tanto para deixar as máscaras. O que você quer que eu faça? Você paga o motoqueiro e eu mando deixar ou você vem buscar? Simples assim, gente. É simples. Quem complica é a gente. Eu também não sei colocar preço, sempre cobro um monte de tecido e material. Sempre compro um monte de tecido. Gente, isso aí é prejuízo, é morte súbita, é isso. Não sei colocar preço, isso é uma unanimidade aqui, né? Lu, você nos ajuda demais com tanta dica, eu estou começando a vender para mais pessoas. Que bom, eu fico muito feliz, viu? Lu, mais uma pergunta, vale a pena fazer peças para pronta entrega ou é melhor ir fazendo conforme encomenda? Eu sempre fiz assim, aquelas peças que são chave, que a gente sabe que vende sempre, eu sempre tenho pelo menos 4 de cada para oferecer para o cliente, entendeu? No mínimo 2, faça uma produção de 2 em 2. Por quê? Por que a pronta entrega é bacana? Você vai ter material para entregar para o cliente assim que ele pedir. Você vai ter material para tirar foto e postar nas suas redes sociais para poder fazer mais clientela. Você só vai conseguir fazer mais clientela se você mostra mais o seu produto. Se você não mostra o seu produto, você não tem como fazer clientela. É um fato bem lógico, né? Então, além de tudo, a pronta entrega vai te ajudar ainda nessa questão de que você vai ter produto para entregar imediatamente para o cliente e também vai ter fotos aí para tirar, sabe? Então, a minha dica é, para você que está sem material nenhum de pronta entrega, faz uma produção, nem que seja de 2 em 2 peças, tá? Para você ter, para você tirar foto, para você postar, para você começar a oferecer para as pessoas, tá? Fez essa produçãozinha aí você depois que você terminar essa produçãozinha de peças que você delimitou para fazer, aí você pensa em fazer outra produçãozinha depois e você vai ver que se você estiver postando todo dia ali nas suas redes sociais, as encomendas que eu falo assim, né? As compras vão começar a acontecer também. Não tem como, gente, a gente querer vender peça se você não tá postando todo dia, né? Agora, se você tá postando todo dia, alimentando o seu cliente, oferecendo e tal, quem não é visto, gente, não é lembrado. Isso é um fato, tá? Que mais? Realmente muito trabalho calcular, eu aprendi melhor no seu curso. Ô, Cíntia, um beijo pra você, sua linda. Lu, posso montar um portfólio com os tecidos monstrinho, entre parênteses, que já tenho só para mostrar os modelos? Pode até para você acabar, vazar com esses monstrinhos. Pode e deve, tá? Que mais?
Eu sou da opinião que nem sempre o cliente tem razão, nem sempre, tá? Tem um motoboy de confiança e deixa a cliente à vontade para encontrar outro ou vir pegar. Explico isso mesmo, que eu não posso parar. É isso, né, Cíntia? Já pensou se a gente vai ficar saindo para entregar mercadoria para o cliente? A gente não trabalha, né? Eu falo assim, quer que eu chame um motoboy para você ou você vem buscar? Gláucia, minhas alunas lucrativas são demais, né? Meninas, um beijo, vocês são lindas. Vale a pena app de pagamento ou melhor depósito ou transferência? O app de pagamento oferece o cliente poder dividir, né? E isso é ótimo. Então, eu sempre ofereço essas opções, ou de pagar pelo app, ou de depositar, tá? Depósito ou transferência. Patrícia, beijo, eu tava falando de você, da cliente que não queria ir lá pegar as coisas, queria que você pagasse o motoboy para ela. E quando a cliente pensa se tem um retalho para fazer uma máscara mais em conta, a pessoa é manicure e sabe que a mão de obra é mais caro que o material. Não, fala para ela comprar com uma amiga sua, quando é assim, viu? Tá, Viviane? Fala assim, olha, eu tenho uma amiga que pode ser que tenha, vou te passar o telefone dela. Quantas peças você indica para começar? Pelo menos 2 de cada, né? Para ter opção. Pelo menos 2 de cada. Faz a sua linha de produção. Ah, vou produzir 10 tipos de peça. Vou produzir 15. Vou produzir 20 tipos de peça. Não importa, tá? E faz 2 ou 4 de cada, tá? E quando te elogiam e querem peças novas para dar de presente para as mesmas pessoas? Olha, eu sempre fiz assim, eu sempre coloquei peças novas, tipo, pelo menos uma vez por mês na minha programação, tá? Às vezes, dependendo da época do ano, eu conseguia colocar 2 peças novas por mês, mas é o que eu falo, não adianta ficar colocando peça nova que você não vai dar conta de produzir, né? De manter aquelas peças na sua produção.